A janela de transferências está aberta e, apesar das grandes contratações chamarem atenção, há uma realidade silenciosa e triste nos principais clubes. Jogadores estão sendo dispensados. Às vezes, uma contratação brilhante assume o lugar deles, às vezes o desempenho cai ou o clube precisa de dinheiro e considera o jogador dispensável. O motivo pode variar, mas a mensagem é sempre a mesma. Vamos seguir em frente, chegou a hora de você partir. Veja os jogadores que terão que deixar seus clubes neste verão. Vamos começar no Santiago Bernabéu com Eduardo Camavinga. Não faz muito tempo, esse cara era um dos meio-campistas jovens mais cobiçados do mundo. Bicampeão da Champions League aos 21 anos, contratado do Rennes em 2021 por cerca de 31 milhões de euros e já com mais de 200 jogos pelos merengues. Então, como chegamos a esse ponto? Lesões, principalmente. A última temporada dele foi prejudicada por problemas no tornozelo, infecção dentária e um cartão vermelho contra o Bayern de Munique que supostamente o fez chorar. Com vários contratempos, ele iniciou só 12 dos 21 primeiros jogos do Real Madrid no campeonato e ficou fora da convocação da França para a Copa do Mundo. O Real Madrid, precisando de fundos para se reconstruir, fixou seu preço em 80 milhões de euros com Chelsea e Xabi Alonso, liderando a disputa. 2 Ligas dos Campeões conquistadas antes dos 24 anos e ainda assim a porta segue discretamente aberta. E ele não é o único jogador do Real Madrid nessa situação. Diga olá para Raul Asensio, aqui está uma verdadeira história da base. Um zagueiro revelado na base que explodiu no time principal e parecia ser um defensor do futuro, tão valorizado que o Real Madrid lhe deu um contrato até 2031 com uma cláusula de rescisão que, segundo relatos, foi fixada em 1 bilhão de euros. 1 bilhão. E, no entanto, pouco mais de um ano depois ele está sendo empurrado para fora. Por quê? Competição, simples assim. A chegada de Ibrahima Konaté rebaixou o jovem de 23 anos na hierarquia do elenco, e com José Mourinho retornando ao Bernabéu, o Real Madrid acredita que Asensio mal teria chances na próxima temporada. Relatos apontam que os merengues aceitam liberá-lo só por empréstimo com compra obrigatória de jovem prodígio avaliado em 1 bilhão de euros a simples reserva em 12 meses. O nível de elite pode ser implacável, do Real Madrid aos rivais. Vamos falar de Ronald Araújo. Por anos, Araújo foi o guerreiro do Barcelona, o capitão que colocava o corpo na frente de tudo. Mas o sistema de Hansi Flick depende de uma linha defensiva perigosamente alta, e a fraqueza de Araújo, seu posicionamento e passe sob pressão, foi exposta de forma implacável. Em 25 de novembro, ele foi expulso no primeiro tempo fora de casa contra o Chelsea, com o Barça perdendo por 3-0. As críticas foram tão fortes que tirou licença para cuidar da saúde mental, viajando a Jerusalém e voltando um mês depois. Os números contam a história. Na temporada passada, ele fez apenas 20 jogos na La Liga, 10 deles saindo do banco, com Flick preferindo Pau Cubarsí e Eric Garcia. Ele ainda levantou o título da La Liga e completou seu jogo de número 200 pelo clube, mas com o Barcelona sempre lutando para equilibrar as contas, vender seu capitão se tornou uma solução óbvia. Ele quer ficar e lutar. Quando o treinador não confia em você e o clube precisa de dinheiro, querer ficar nem sempre basta. Agora, uma história que todo torcedor inglês conhece bem, e tudo se resume à fria e dura economia. Marcus Rashford. Rashford é torcedor do United desde criança, formado na base do clube, um jogador com mais de 400 partidas desde que surgiu em 2016. Mas aí está o problema dele, é o jogador mais bem pago do Manchester United, com contrato até 2028 e um valor enorme. Com a classificação do United para a Liga dos Campeões, uma cláusula de aumento automático no contrato foi ativada, aumentando seu salário em cerca de 25% para impressionantes 325 mil libras por semana, aproximadamente 16,9 milhões de libras por ano, para um jogador que nem está nos planos do treinador. Com uma folha salarial superior a 200 milhões de libras, a quarta maior da Premier League, o United quer urgentemente reduzi-la. Na última temporada, ele foi emprestado ao Barcelona. Excelente, 14 gols e 14 assistências em 49 jogos enquanto conquistaram a La Liga. O Barcelona recusou exercer a opção de compra de 26 milhões de libras e preferiu contratar Anthony Gordon, pois o salário do outro era muito alto. O United estipulou 40 milhões de libras e recusou vender ao Liverpool ou Manchester City. Às vezes, o próprio contrato obriga a saída. Continuando na Premier League, mas indo para Anfield, temos Federico Chiesa. Lembra do ponta elétrico que levou a Itália ao título da Euro 2020? Troféu, o gol dele pelo Liverpool. Gol, senhor. Gol. A carreira dele no Liverpool foi totalmente diferente daquelas noites. Contratado por um preço baixo da Juventus, em 2024 ele nunca se encaixou no sistema.
Na temporada passada, foi quase cômico o quanto ele participou pouco. 24 jogos na Premier League, mas apenas uma única vez como titular e só 281 minutos em toda a campanha. Em 2 anos em Anfield, fez 5 gols e 5 assistências em 48 jogos, admitiu que se não atuar com frequência na Inglaterra, buscará oportunidades fora. O Liverpool teria facilitado a decisão ao sugerir que ele buscasse um novo clube. Com os Reds já tendo contratado Victor Munoz por cerca de 40 milhões de euros e indo atrás de Andy Diomande, Chiesa caiu ainda mais na hierarquia em que já estava na última posição. Ele está até disposto a aceitar uma redução no seu salário de 150 mil por semana. Nem sempre você é forçado a sair por causa de um escândalo. Às vezes você é deixado de lado até que sair seja a única opção. Agora, uma saída diferente na Alemanha com Kim Min-jae. Quando o Bayern contratou o sul-coreano Kim Min-jae do Napoli em 2023 por cerca de 50 milhões de euros, ele chegou como o atual defensor do ano da Série A e o jogador asiático mais caro da história. Por 2 temporadas ele foi um paredão, então o Bayern contratou Jonathan Tah, da seleção alemã, e tudo mudou. Kim Min-jae tornou-se a terceira opção de zagueiro, atrás de Jonathan Tah e Dayot Upamecano. Agora um detalhe, Kim Min-jae afirma estar feliz em ficar e aceitar o papel de quem vai brigar por espaço. Com remuneração total de cerca de 15 milhões de euros por ano e queda na hierarquia, o Bayern sinalizou que o liberará se houver boa oferta, com o Al Nassr interessado. O jogador deseja permanecer, mas o clube discretamente abriu a porta e com uma nova contratação em seu lugar, essa abertura tende a aumentar com o tempo. Por fim, encerramos na Itália com Gleison Bremer. Quando está em forma, Bremer é um dos melhores defensores da Série A, contratado do Torino em 2022 por cerca de 51 milhões de euros para substituir Matthijs de Ligt. Mas o problema é se manter em forma. Lesões no ligamento cruzado, menisco e músculos limitaram ele a 31 jogos em uma temporada cheia de interrupções, ficando fora de 18 partidas pelo clube e seleção. Bremer, ao contrário dos demais, declara que quer ficar e idolatra Giorgio Chiellini, porém há uma realidade fora do seu controle. A Juventus ficou em sexto fora da Liga dos Campeões e enfrenta corte de orçamento de até 60 milhões de euros. Para equilibrar as contas, a imprensa italiana relata que Bremer pode ser sacrificado e uma cláusula de rescisão de cerca de 58 milhões de euros ativa até 10 de agosto facilita sua saída. Ele não quer sair, mas quando o clube precisa de dinheiro e você é o principal ativo, seus desejos podem virar irrelevantes. É isso. 7 jogadores, todos consagrados, todos vitoriosos, e cada um sendo empurrado para a saída por motivos que muitas vezes não têm nada a ver com o quanto eles querem ficar. Essa é a realidade do futebol moderno. Não importa se você é uma lenda, herói de Copa do Mundo ou jovem promessa de 1 bilhão de euros. Quando surge uma opção melhor, seu desempenho cai ou os contadores batem a porta, você deixa de ser intocável e vira descartável num instante. Lealdade, infelizmente, é mão única. E aí, o que você pensa? Quem desses jogadores fica no clube quando a janela fechar? Quem mais merece entrar nessa lista? Deixe sua opinião nos comentários, curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder vídeos. Até o próximo. Sem limites, só ganhos reais. Não perca essa oportunidade. Transforme sua influência em renda agora.